E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com o estudo dos gases, conteúdo que a gente estuda em Físico-Química, né, assunto do segundo ano do ensino médio. Antes da gente começar a falar sobre o estudo dos gases em si, nós vamos relembrar o que vimos no primeiro ano, né? Os conceitos gerais de organização do estudo gasoso, né? Do estado gasoso. O que a gente vai observar? Que a matéria no estado sólido, as moléculas estão bem unidas entre si, e a matéria em estado gasoso, as moléculas estão o tempo todo se movimentando, estão separadas umas das outras. Isso faz com que o gás ele tenha características bem diferentes dos outros estados físicos que nós estudamos. Aí a gente vai observar que a densidade do estado sólido ela é alta e a densidade do estado gasoso ela vai ser baixa. Isso faz com que o vapor de água, o vapor de qualquer gás, ele esteja acima da superfície, né? Por isso que a gente vai encontrar os gases na atmosfera. Isso não quer dizer que os gases não estejam compostos, não sejam encontrados no ambiente que a gente está. São encontrados sim, mas na maioria das vezes eles vão para a região mais superior, né? E eles se espalham, como a gente já viu. Estado gasoso. Como estão organizadas as partículas no estado gasoso? Então, as partículas que formam o estado gasoso, elas têm um movimento contínuo e aleatório. Esse aleatório aqui quer dizer o quê? Que elas estão em movimentos que não são determinados. Então, a tendência delas, se eu tenho aqui um recipiente e esse recipiente possui moléculas gasosas, elas vão estar em constante movimento. Esse movimento não vai ser determinado. Na maioria das vezes elas se chocam umas com as outras, se chocam com a parede do recipiente, a tendência delas é se espalhar. Elas preenchem completamente o recipiente que eu contém. Então a molécula, se eu tenho um recipiente, as moléculas não vão ficar na parte de baixo ou na parte de cima. Elas vão se espalhar por todo o recipiente. É por isso que quando a gente tem uma bexiga, que a gente abre essa bexiga, a tendência do gás que tem dentro dela é se espalhar por todo o ambiente. O volume de gás e o volume é o volume do próprio recipiente, foi o que eu falei aqui antes, né? Então, o gás, ele vai se espalhar e vai formar todo o recipiente que tem dentro dele. Existe no vapor, no gás, a alta compressão e a alta capacidade de sofrer expansão. O que é isso? Se a gente pega uma bexiga, como eu estava falando para vocês, e a gente aperta essa bexiga, a tendência é que o ar vá comprimir e, ao mesmo tempo, ele vai ter a capacidade de sofrer expansão caso essa bexiga ela se rompa ou caso a gente abra essa bexiga. E essas moléculas elas não interagem entre si, elas interagem com o recipiente onde elas estão. Isso é importante que a gente saiba. Aqui a gente tem um exemplo de alguns gases que são importantes, né? O H2, que é o gás hidrogênio, que é o gás que pega fogo, né? Em temperatura, em condições ambientais. O gás nitrogênio, que ocupa 78% da atmosfera. Muitas vezes a gente pensa que quem vai ocupar a atmosfera em maior quantidade é o gás oxigênio, mas na verdade é o gás nitrogênio, que possui uma relação bem organizada com os seres vivos, né, principalmente com as plantas. O gás oxigênio, que vai ocupar 21% da atmosfera. O gás ozônio, que forma a estratosfera, né, e filtra a radiação ultravioleta, né, que a gente sabe que a camada de ozônio ela está sendo perfurada há algum tempo, principalmente por conta da poluição ambiental, a poluição do ar. Nós temos o gás flúor, F2, aqui o gás cloro, que é um gás verde, tóxico e asfixiante, que foi bastante usado na guerra, né, pelos alemães para matar os judeus, né, eles levavam os judeus para um local com câmaras. E nessas câmaras, os judeus lá presos, eles liberavam o gás cloro. Gases nobres monoatômicos, né? Os gases nobres que a gente sabe que são
argônio, xenônio, criptônio. São alguns exemplos de gases nobres. Esses gases nobres, eles são monoatômicos. O que quer dizer monoatômicos? Aqui, esses gases, eles são diatômicos. Ó. Aqui, esse é triatômico, porque tem 3 átomos. Nesse caso, os gases nobres, eles são gases, mas eles não possuem, não precisam de outro átomo. Eles sozinhos formam gás. E a gente tem aqui os gases poluentes, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o óxido nitroso, né? São gases que são poluentes. Aqui a gente vai falar sobre as variáveis do estado gasoso, ou seja, sobre as unidades de medida que a gente vai estar trabalhando quando fala no estado gasoso. Primeira unidade de medida é a pressão, representada por P minúsculo, para não confundirmos com o fósforo, certo? Que é P maiúsculo. Na pressão vai haver uma colisão das partículas dos gases sobre a parede do recipiente. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? A tendência dos gases é se movimentar e se chocar com a parede do recipiente. As unidades de medida de pressão que são mais utilizadas, ATM, que quer dizer atmosférico, e centímetro por Hg, certo? Esse Hg, lembrando que é o mercúrio, então centímetros de mercúrio. Acima do nível do mar, a pressão atmosférica ela é menor que 1 atm, porque tem como base o estudo da pressão, tem como base 1 atm. Então, ao nível do mar, a temperatura ela é menor que 1 atm. Quanto maior for a altitude, menor vai ser a pressão, ou seja, esse ar vai se tornar rarefeito. O que é o ar rarefeito? É o ar com a menor quantidade de gás oxigênio. Por isso que quando os pilotos, né, de caça, por exemplo, de guerra, eles usam o gás oxigênio, né, que vai dentro dos caças para poder ajudá-los na respiração. É por isso também que as pessoas que vão, né, os astronautas, eles usam, né, tem uma quantidade de oxigênio também dentro das naves para eles poderem respirar. Porque à medida que vai subindo, né, a altitude vai aumentando, esse gás oxigênio ele vai diminuindo. É por isso também que os jogadores de futebol, quando vão para altitudes maiores, eles têm que ir dias antes, para poder o organismo se acostumar com aquela quantidade de oxigênio que vai estar ali naquele ambiente. Outra variável do estado gasoso é a temperatura, que é representada pelo T maiúsculo. É um grau de agitação das moléculas. Quanto maior for a temperatura, maior vai ser o grau de agitação das moléculas. As unidades de medida de temperatura vão ser grau Celsius e Kelvin, certo? Existe também o Fahrenheit, mas o Fahrenheit é mais utilizado no estudo da física. Então, grau Celsius e Kelvin. O Kelvin não é chamado de grau, é chamado só de Kelvin. A unidade mais utilizada, que você vai ver nas respostas das questões, vão ser em Kelvin. Então, algumas vezes é pedir para vocês transformarem de grau Celsius para Kelvin. E por último, a gente tem como variável o volume, que é representado por V maiúsculo. E aí o volume é o espaço que esse gás ocupa no recipiente. As unidades de medida de volume vão ser metros cúbicos, litros ou decímetro cúbico, que tem a mesma relação. 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. ml ou milímetros, que corresponde ao mesmo valor de centímetros cúbicos. 1 ml corresponde a 1 centímetro cúbico, assim como 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. É importante que a gente tenha essa relação para poder ter um estudo melhor. E a gente tem, por último, a quantidade de mols, onde esse N aqui, que é a fórmula, representa a unidade de mols, a quantidade de mols. Esse Mzinho aqui vai ser a massa e esse M maiúsculo aqui vai ser a quantidade de estruturas em mols também, tá certo? Vai ser o valor em mols. Número de mols ou quantidade de mols, massa e a estrutura de mols.
que é dada em gramas por mol. É a unidade de medida, certo? Espero que vocês tenham entendido.